Olá para todas vocês. Hoje é o dia 13 do nosso desafio de 40 dias. Ontem à noite eu estava falando com uma pessoa, aliás, ontem eu atendi duas pessoas. Aliás, eu falei com mais pessoas, mas duas delas. O problema principal delas é algo que eu vejo acontecer muito. A gente já falou sobre isso aqui no nosso desafio, mas abordamos no meio de outras coisas. E hoje eu quero abordar com toda a força. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor venha falar aqui. Que o Senhor venha falar. Porque é aquilo que eu falei. Às vezes o que eu quero passar para vocês é tão profundo que às vezes me parece faltar as palavras, sabe? Eu queria poder pegar aquilo e encaixar dentro de você. E essas duas pessoas, o problema principal são dúvidas. No primeiro dia desse desafio eu falei para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer ser bela aos olhos de Deus, se eu quero ser bela aos olhos do meu Deus, uma coisa que não pode faltar na minha vida diariamente, a cada momento, a cada segundo, é fé. E eu falei para vocês lá como que se usa a fé, o que é a fé. Mas vamos explorar mais um pouco sobre isso, porque a dúvida é o contrário da fé. A dúvida é uma armadilha principal que o diabo usa para impedir que as pessoas venham a nascer de Deus, venham a ser batizadas com o Espírito Santo. É importante que você saiba que Deus, ele trabalha no seu intelecto. Ele trabalha, não são nos seus sentimentos. Quando você recebe o Espírito Santo, não necessariamente você vai... Claro, você pode se deixar envolver naquele momento e sentir algo, mas não necessariamente. Porque ele é aqui. E fé não trabalha na sua emoção. Fé trabalha aqui. E tanto é que a fé ela é fria. A fé, ela não tem sentimentos. É importante que a gente entenda isso, a diferença. A fé é o contrário dos sentimentos. A dúvida te faz encher de sentimentos. A dúvida faz você parar no tempo. A dúvida faz você perder a sua salvação. A dúvida. E é assim que ele trabalha. Como que ele faz? A dúvida é lançada através de um pensamento. É através de um pensamento ruim. São acusações. É importante que você saiba que o Espírito Santo não é um espírito acusador. O Espírito Santo não te aponta dedos. O Espírito Santo não faz você se sentir... O Espírito Santo, quando você faz uma coisa errada, ele te conscientiza do seu erro. É uma consciência. É diferente de uma acusação. O diabo, ele acusa. Ele te acusa e ele te acusa até de coisas mentirosas, porque ele é safado, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é nojento. Então, o diabo trabalha como? Ele fala assim para você: você não merece. Quem é você? Olha só como que você é. Quem disse que você vai receber o Espírito Santo? É o diabo. O Espírito Santo não vai te acusar. O Espírito Santo vai te falar assim: filha, muda isso aqui. Muda aquilo ali. É uma coisa consciente. Você fica assim: eu preciso mudar nisso. Mas você não se sente acusada. Aquela acusação vem do diabo. Porque ele é o acusador. Então, quando você imediatamente é assim, quando vier o pensamento e você perceber que aquilo ali não vem de Deus, não é o Espírito Santo te conscientizando, é uma acusação, imediatamente
você elimina, você rejeita, você não conversa, você não toma chazinho, igual a gente falou aquele dia, você fica tomando chazinho. Peraí, é mesmo, né? Eu não mereço. É verdade, eu não mereço. Quem sou eu? Porque, meu Deus, aí você começa a falar com Deus, mas na verdade, você não tá falando com Deus, você tá falando com Ele que tá te acusando. Porque Deus tá falando assim, mas peraí, eu não tô falando nada. Eu não te falei nada disso. Mas você tá lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas na realidade, você não tá falando com Deus, você tá conversando com Ele. Vocês entendem a diferença? Ele está te acusando e você deu ouvidos àquilo ali. Aí o que aconteceu? A partir do momento que você deu ouvidos, aquilo entrou em você. Você aceitou, eu não sou digna. É verdade, eu não sou digna. A partir do momento que você aceitou, já era. Você tem que começar tudo de novo. Por quê? Porque você aceitou aquela dúvida. Mas quando aquele pensamento duvidoso vem para você e você fala assim, tá amarrado, eu não aceito isso não. O meu Deus diz que eu sou digna, eu vou mudar nisso daqui e eu vou ser merecedora. É isso aí, eu não aceito esse pensamento não. Eu errei ali, tá amarrado, eu vou mudar, não vou errar mais. Mas eu não vou aceitar o diabo me falando que eu não sou de Deus. Por quê? Porque assim, quando você é de Deus, o Espírito Santo, gente, é uma coisa tão maravilhosa. Por exemplo, eu vivo numa comunhão. Poxa, eu tô o tempo inteiro falando com Deus. Ele tá o tempo inteiro me falando comigo. Isso precisa existir, porque isso não existe se essa comunhão, se essa intimidade que a gente falou lá no terceiro dia, se essa intimidade não existe, então, olha aí o espaço para o diabo. Porque aí você não vai saber discernir mais o que é a voz do diabo, o que é a voz do Espírito Santo. Você não sabe mais o que é Deus e o que é o diabo. Aí que vem a importância da intimidade com ele. Porque quanto mais você é íntima dele, você está orando, você está falando com ele, e você é diferente, eu digo para vocês, é muito diferente. Aí ele começa a mostrar, filha, olha ali, ó, você errou ali. Aí eu não me sinto acusada, eu até falo assim, puxa vida, eu errei naquilo. Aí eu falo, pô, Júnior, eu errei naquilo ali, eu não tenho medo, não, é uma coisa assim, natural, eu errei. Poxa, eu sou humana, eu erro. Eu não vou ser perfeita, né? Não vou ser perfeita. Ele só que é perfeito. Então, eu aceito aquele erro, eu reconheço aquele erro e eu mudo aquilo ali. Eu não continuo errando, não continuo fazendo as mesmas coisas. Eu reajo de forma saudável, de forma produtiva, de forma a mudar aquilo ali. Mas não assim, ó, eu errei, agora, poxa, eu não tenho Espírito Santo. Pronto, parei no tempo. Não é assim. Então, quando você está investindo naquela comunhão com Deus, você está ali constantemente, Ele começa a mostrar as coisas para você, Ele começa a te direcionar, você estava indo por um caminho, aí você ouve, Ele fala assim, não vai por ali, você vai por outro. É tão certo a presença dele na sua vida que o próprio capeta pode falar para você que você não tem o Espírito Santo, que você não vai aceitar aquilo ali. Que aquilo não vai. É igual alguém falar para mim assim, você não é casada com o Júnior. Mas eu sou casada com ele. Eu sou. Como que alguém pode falar para mim que eu não sou casada com ele? Ninguém. Não tem como. Você pode falar o quanto você quiser, mas eu sei. A mesma coisa é o Espírito Santo. Eu sei. Ele está ali na minha vida. E os frutos que vêm dele são tão... Não dá para se questionar. Não dá para o diabo questionar. Mas se você não investe nessa intimidade, se você não investe, o diabo começa. Por quê? Porque você está dando mais atenção às coisas físicas desse mundo. Você se distrai, você fica horas na frente da televisão, você fica horas no Facebook, você fica horas. E depois você vai como uma religiosa lá, pega a sua Bíblia e vai ler e lê como uma religiosa. Então isso aí, você está dando espaço para o diabo começar a trabalhar em você. E quanto mais você conversa com ele, mais ele faz assim, ó. Mas ele faz assim. Por quê? Porque você tá perdida.
E o Espírito Santo não está tendo espaço na sua vida. Então a gente tem falado, e eu tenho que bater na mesma tecla, se você quer essa força, se você quer essa beleza diante de Deus, intimidade. Você tem que investir na sua intimidade, na sua leitura da Bíblia. Você tem que investir em você e Ele, para que Ele venha testificar na sua vida, através dos... Não é fruto que você dá apenas, é um fruto que vem direto dEle. Os frutos vêm direto dEle, porque Ele te dá a direção, você age, você muda, Ele fala assim, ó, você tem que ser melhor, você fala assim, então eu vou ser melhor. Você tem que fazer assim, então eu vou fazer assim. Então tudo aquilo ali na sua vida vai dando frutos, frutos positivos, frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito que está dentro de você. Então, é incontestável. Não tem. O diabo pode falar o quanto ele quiser que você não é de Deus, que você não é nascida, que não tem como aquilo ali ficar dentro de você. Você repreende. Você repreende. Ele pode tentar. Ele pode trazer os pensamentos. Ele pode trazer aquele pensamento duvidoso. Mas você fala assim, quem é você, seu incircunciso? Eu conheço meu Deus, eu sei o Deus que está perto, que está dentro de mim. Ele é muito mais poderoso do que você, seu anão. Porque tem gente, eu vou falar para vocês, tem muita gente que vê o diabo como um Golias. Vê o diabo como um Golias. E ela se vê como Davi, no mundo físico. Mas você sabe o mundo espiritual como que foi? Golias lá grande. Mas e o Deus de Davi que estava por trás dele, gigantesco, criador desse... Olha o tamanho do Deus que estava auxiliando Davi. Quem era Golias perto do Deus de Davi, do meu Deus, do seu Deus? Era um anão, era uma formiga. Era uma formiga. E assim é o diabo. Ele é uma formiga. Ele é uma formiga. Mas vai depender de como você vê. De repente você vê como um gigante. Tem gente que teme mais o diabo do que a Deus. Ai, não, olha, o diabo vai lá na reunião de sexta-feira, fica todo mundo com medo daquele ali, daquela formiga. Que se a pessoa quiser, se a pessoa enfrentar... Olha, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir àquilo que você não vê? Através da fé. Você usa a sua fé, diabo desgraçado, sai daqui. Você está amarrado, você é um anão, você é uma formiga, seu maldito. Não ter medo, não. Você tem que olhar para o Deus grande que está por trás de você e não temer a formiga, não. Não temer. Você vai e pisa nela. Você destrói ela. Então, o que eu quero dizer para você? A dúvida, ela vem como um pensamento. E se você ficar de conversa, se você ficar distraída, se você não estiver vigiando, quando você está em comunhão com Deus, quando você está investindo na sua comunhão, na sua intimidade, aquilo que a gente falou, você está sempre vigiando. Porque você está pedindo direção, porque você está prestando atenção, não, isso aqui, ó, eu estou muito tempo no computador, eu vou parar com isso. E eu estou muito tempo nessa televisão, eu só vou ver televisão 1 hora por dia. Você começa a agir, você começa a ver, não, esse tipo de programa eu não vou assistir mais não. Por quê? Porque você está ali na comunhão e ele vai te fazendo ficar incomodada. Dá um incômodo, o Espírito Santo te conscientiza, ó, isso aí não é legal. Não é uma acusação, é um incômodo, é assim, não, isso não tá legal. Outro dia eu tava dirigindo com uma amiga, eu falei assim, eu vou aproveitar, vou passar ali para fazer aquilo. Imediatamente eu ouvi assim, não, vai para casa. Por que o diabo ia me falar para ir para casa? Aí eu falei, sabe de uma coisa, vamos para casa. E eu voltei para casa. Não sei o que poderia ter sido, não sei, eu só sei que eu obedeci. Vai pra casa. Vim pra casa. Não fui. Ou seja, são coisas que às vezes você nem percebe, mas você tá ali em comunhão, você tá na intimidade, você tá vigiando. Você tá vigiando, você sabe se é o diabo ou se é o Espírito Santo. E as dúvidas não vão vir dentro de você. Você elimina imediatamente quando elas vierem. Essa aí é a nossa dica para hoje. Presta atenção nisso. É muito importante. Fiquem com Deus e até amanhã.